pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do Ciclo 2. Eu espero que todos e todas estejam bem, estejam se cuidando e sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Sempre atento aos protocolos sanitários, você sabe que é muito importante, né? Bom, no programa anterior nós falamos sobre o cinema brasileiro. Vocês estão lembrados? Pois é, nós contamos um pouco da história da nossa cidade aqui de Guarulhos e as salas de cinema que existiam, né? Falamos também sobre a influência do Charlie Chaplin no cinema, né? Lembram? E também sobre dois grandes nomes brasileiros do cinema, que era o Mazzaropi, que é o Mazzaropi, né? E o José Mojica Marins, né? Lembram disso? Pois é. No programa de arte também, com a professora Ângela, ela trouxe alguns aspectos da história do cinema e algumas curiosidades. Foi muito legal, né? Ver toda essa história. Vocês não acharam? Pois é, a história do cinema, muito importante. E tem muito mais coisa para pesquisarmos e investigarmos sobre esse assunto, ok? Bom, hoje nós vamos conhecer um outro tipo de produção fílmica. Produção fílmica, né? O curta-metragem. Afinal, o que é um curta-metragem? Você já ouviu falar? Já assistiu a algum curta-metragem? E aí, você assistiu, você gostou? Pois é, curta-metragem, olha que interessante. A história do curta-metragem tem início exatamente com a história do cinema. Lembram quando os irmãos Lumière começaram a produção de filmes, conforme já vimos aí nos programas anteriores, ok? Pois é, então. Aí você já começa também a ter a produção de alguns curtas-metragens, né? A palavra curta-metragem, ela teve sua origem do francês, court-métrage, né? Que faz referências a um filme de pequena duração. É um filme pequeno, curta-metragem é um filme bem pequenininho. Agora, para compreendermos o conceito real de um curta-metragem, nós precisamos entender algumas coisas, né? Algumas regras para se fazer um curta-metragem, né? Ele é um filme breve, ok? É pequeno, como eu falei, aproximadamente 30 centímetros de filme, né? O curta, né? O curta-metragem, a gente chama ele de curta, né? Tem contexto, né, com expressão audiovisual e há uma temática com começo, meio e fim, ok? Ele não pode ser considerado um resumo de um longa-metragem. Ele é um filme, certo? É um filme com unidade temática, com coerência e coesão interna. Pois é, para a criação de um curta-metragem, primeiro é preciso elaborar um roteiro, né? Como é que vai ser esse curta-metragem, né? A partir desse roteiro, é a partir daí que nós teremos todas as cenas. O roteiro ele deve ser rico, ele deve ter cheio de imagens, né? Pois é através dessas imagens que o leitor vai entender o filme, né? A próxima etapa é idealizar e montar os personagens deste curta. Eles precisam ter descritos suas características apresentadas no roteiro, ok? O roteiro ele precisa ter também situações detalhadas, né, de cada cena. É importante escrever como vai ser cada cena. Além dos diálogos, né, descrevendo as cenas, locais onde vai fazer esse curta, luzes, se for luzes especiais, e som. Isso é muito importante. Os curtas-metragens, eles nos remetem a uma profunda reflexão da sociedade, pois por serem curtos, os enredos são mais objetivos, aguçando o senso crítico e a nossa própria sensibilidade, né? Bom, vamos parar de falar um pouquinho e agora eu queria que você prestasse atenção numa produção de curta-metragem. Eu vou mostrar para vocês. Só que esse curta-metragem ele tem um formato de documentário, ok? Este curta tem o título de Detalhes e ele traz um pouco da história de um artista
um pintor chamado Marcelo Cunha. Uma bela história, que nos mostra aí uma história muito interessante de superação. Não percam, vamos assistir agora? Vamos lá! Eu estou tetraplégico desde 1991, numa fase da minha vida que ocorreu esse acidente. Toda a minha vida estava muito ligada à liberdade e autonomia. Uma vez que eu era desenhista gráfico, gostava de praticar esporte, gostava de viajar e tinha muitos projetos de vida. E todos eles tinham a ver com liberdade física. De repente, subi numa cachoeira, uma coisa que eu gostava de fazer, mergulhei naquela árvore, em Casimiro de Abreu, bati de cabeça no banco de areia e perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Eu não gosto de depender. E de repente a minha vida estava totalmente ligada a isso, a dependência, né? 3 anos após o meu acidente, isso em 93 para 94, eu tive um presente de Deus que foi a oportunidade de ver um outro deficiente físico pintando com a boca na televisão. Na hora eu pedi que me colocasse na cadeira de roda, improvisamos o material todo necessário, comecei a desenhar com a boca e posteriormente comecei a pintar também. Inicialmente aquilo para mim foi apenas uma terapia, mas com o tempo fui percebendo que aquilo poderia me devolver uma autonomia e o controle da minha vida, me colocar em contato com a minha liberdade, uma coisa que eu prezava muito, né? E aquilo era um desafio todos os dias. Eu fiz a minha primeira exposição e foram surgindo outras oportunidades, me engajei em projetos que me permitiram que a minha exposição acontecesse em outros locais, e eu comecei a viajar e conhecer lugares e conhecer pessoas. Foram surgindo oportunidades para que eu pudesse compartilhar dessa minha reviravolta, né, de uma vida totalmente limitado e de repente com uma série de ilimitações baseadas, né, numa série de atitudes que eu passei a ter na minha vida. Eu até desenvolvi uma técnica que foi um presente de Deus também, né, que foi a técnica do risquismo. E o risquismo é interessante que ele consiste numa série de risquinhos que vão se montando e se sobrepondo, né, e ele vai dando todo o brilho, cor e profundidade do quadro. 1 dia, 2, 3 dias, 4 dias, uma semana no quadro. E eu penso que é uma coisa chamada fidelidade em relação àquilo que eu estabeleci para sentir em relação àquela pintura. E eu costumo dizer que isso é a vida. Muitas pessoas não se dão conta que um detalhe que ela deixa passar despercebido vai fazer toda a diferença na vida dela. E eu consigo entender que hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu não meço esforços para fazer aquele detalhe, aquele esforço a mais, aquela dedicação a mais e tentar fazer o melhor, sempre. Eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu não me limito pelo fato de ter as minhas mãos atrofiadas, de estar preso a uma cadeira de roda, de depender de alguém. Eu até lembro de uma fase da minha vida onde eu sofria de depressão e eu não conseguia perceber a felicidade que eu tenho hoje. Se eu hoje tenho amigos, se hoje eu sou casado, se hoje eu tenho pessoas que me querem bem, pessoas que eu quero bem, que eu busco fazer a diferença na vida delas, é porque eu consigo ser feliz. Eu sou uma pessoa sem limite. Eu sem limite para viver, sem limite para sonhar e, acima de tudo, concretizar. Eu só tenho essa vida, eu não tenho outra. Eu só tenho esse momento para viver. E eu tento viver ele, sabe, na sua plenitude. Eu consigo sorrir, consigo falar com verdade, eu consigo olhar com verdade. Apesar das limitações, eu consigo entender que a minha vida ela é especial. E ela vai continuar sendo especial enquanto eu existir nesse mundo. Que história, né? Muito bacana.
Marcelo Cunha faz parte da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Olha que lição de vida. O documentário apresentado, ele é um curta que traz um tema urgente da sociedade do mundo, né? Através de um caráter de instantaneidade, né? Comunicando de forma rápida e de forma objetiva a proposta de superação aí do protagonista, que é o Marcelo, né? Vocês viram como somos capazes de entender o que ele quer nos passar através de um curta, de um filme? Pois é um filme curto, né? Um filme bem curto e passou uma grande mensagem. Porém, apresenta uma sequência, vocês perceberam? Tem coerência, né? Que se faz necessário para que a gente possa, para que todos os espectadores possam entender, né? Essa coerência. É importante nesse processo de criação de um curta pensar que deve ser uma história, uma mensagem breve, pois ele tem aí um tempo determinado e muitas vezes acontece que se perdem no projeto, né? Perdendo o enredo do filme, muitas vezes também apresentam um longa-metragem quando suas propostas eram de curtas, ok? Bom, vamos assistir agora um outro vídeo também curtinho, é um curta-metragem muito interessante, que nos traz a partir de um diálogo, né? Uma conversa, umas situações que abordam questões ambientais tão importantes nos dias de hoje. Esse curta, ele se chama Sinergia. Você sabe o que quer dizer sinergia? Pois é, essa palavra, a palavra sinergia, significa cooperação. Ou seja, é uma associação de pequenas coisas que levam a um resultado maior, né? Nesse curta, vamos ver três situações, né? Três situações do dia a dia, né? Nos mostrando como a sinergia pode se aplicar às coisas ruins também, especialmente em relação à maneira que lidamos, né, com os problemas ambientais, ok? Vamos assistir aí? Prestem bem atenção aos detalhes deste curta e como o assunto é tratado neste curta. Atenção, foco, cinema, ação. Nossa, eu nunca vou cansar de te beijar, viu? Mas esse cheiro desse córrego tá me tirando do clima. Eu entendo, mas é uma pena, sabe? Porque olha que lugar lindo aqui, a natureza é tão linda aqui e infelizmente as pessoas não respeitam, sabe? E o pior de tudo é que não tem nenhum córrego limpinho por aqui. Verdade. Mas tudo isso infelizmente é consequência de atitudes do passado, né? Foram construindo e sujando cada vez mais os córregos e infelizmente está assim até hoje. Sim. As pessoas não respeitam, né? E o pior é que fica todo feio, né? Fede. Enfim. Então, vamos comer alguma coisa, depois a gente vai embora? Vamos. E aí? O que quer fazer depois daqui? Você tá me devendo um cinema, esqueceu? Nossa. Vou fingir que eu esqueci. Quer ir no cinema então? Vamos lá. Vamos então. Mais antes. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu só quero fazer meu registro diário. Eu amo você. Vem cá, seu bobo.
A Prefeitura de São Paulo, juntamente com a organização do Carnaval de Rua da cidade, anunciou que foram recolhidas mais de 400 toneladas de lixo durante os 4 dias de festividades, 30% a mais do que no ano passado. O motivo do aumento se deve ao maior número de foliões que compareceram aos blocos de rua em relação aos anos anteriores, provocando como Povo sem consequência o maior educação. acúmulo de lixo nas ruas. Vai pra A festa, prefeitura só também quer saber de anunciou que foram uba-uba. multados E nem pra jogar droga do lixo no lugar certo. por urinarem em E locais depois eles ficam reclamando de enchente, dos blocos de rua, rua suja, que o governo não ajuda. pessoas jogando lixo. E o governo ainda vai ter que gastar muito dinheiro pra limpar toda essa bagunça aí. Exatamente. Foram E por flagrados falar em lixo, Rafa, hoje é seu dia de colocar os sacos lá fora. que existem Ah, não. químicos Ah, instalados sim. Ontem foi o meu dia de pôr e hoje é o seu. E vai logo que a mamãe tá em chegando. locais inadequados. Lembrando que existem centenas de banheiros químicos instalados ao longo dos blocos. Cara, anteontem eu fui inventar de pegar essa rua aqui, sabe? Depois daquela chuva que deu. Nossa, motoró, cara. Cara, alagou tudo. Ficou tudo embaixo d'água. Aí quando eu entrei na rua e eu vi, eu falei, putz, me ferrei, né? Só que daí eu tentei dar meia volta. Um monte de carro atrás de mim. Caraca, o que você fez? Nossa, aí depois de um tempão, os carros conseguiram passar. Mas, cara, foi pura sorte, pura sorte. Podia ter acontecido alguma coisa. Nossa, cara, na verdade você se arriscou muito, viu? Porque você podia ter enfiado o carro num buraco aí, meu, sei lá, estragado o motor. Ah, mas, cara, isso aí não tem jeito não, meu. As pessoas jogam lixo na rua, Realidade, cara, realidade do mundo. aí entope os bueiros, dá enchente. Verdade, pura verdade. Pois é, pessoal, ao assistirmos aí o curta-metragem Sinergia, podemos analisar como ele foi planejado, né? Construído e executado. Vocês perceberam, né? Cada fala e cada cena foram pensadas pelo roteirista e pela equipe. O projeto ele traz concepções das ações humanas e da sociedade em relação ao meio ambiente. Isso é muito importante. Uma mensagem muito significativa, ok? O roteiro é uma reflexão da sociedade, né? Dessa sociedade que critica, mas não são exemplos, né? Isso é muito ruim, né? Aí em seus comportamentos cotidianos, ok? Ainda analisando esse curta, nós percebemos que ele nos trouxe uma produção de baixo custo, né? Em uma nova perspectiva, usando da ação reflexiva de um tema numa produção muito bem fundamentada, ok? Agora, vamos assistir mais um curta, né? Só que é um curta diferente, é muito atual este curta também. Veja, ele é uma animação. A animação também é um tipo de produção fílmica, né? Mas só que ela é mais moderna. Por quê? Porque tudo é feito por computador, né? Este curta que nós vamos ver agora traz uma mensagem muito importante também. Percebam aí o cuidado com o roteiro, né? Quem escreveu tudo aquilo que está acontecendo, né? Para se fazer entender através das imagens e das cenas. Percebam aí, ele nos traz uma reflexão muito profunda e essencial para o ser humano hoje, né? Veja, hoje em dia aí nós temos várias animações em forma de curta-metragem que apresentam mensagens muito significativas e muito importantes, ok? O tema deste curta que nós vamos ver é o Senhor Diferente.
Por que será que tem esse nome? Preste atenção. Então, pessoal, prestaram atenção na história que esse curta nos trouxe? Pois é. A partir desse curta-metragem, dedique aí um tempo para refletir como podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito importante. Pode ser pessoas que a gente conheça ou não, não faz diferença, né? O que faz diferença é fazer a diferença. Pode ser que você já tenha até recebido esse curta que nós vimos agora pelo celular. Pode até ser. Você já recebeu algum curta, algum filmezinho desse por celular? Afinal, hoje a tecnologia ela nos coloca cada vez mais perto das produções, né? A gente recebe aí constantemente videozinhos, são curta-metragens, né? Bom, eu vou propor um desafio a vocês, ok? Vamos lá? Pois é, faça uma pesquisa, tá? E tente a experiência de criar um roteiro para o seu curta. Um roteiro, é só o roteiro, escrever um roteiro. Aí você, assim, pensa nas ideias, coloca as suas vivências, seus sentimentos, a arte, né? Deixa a arte respirar aí. Arrisque-se, né? A qualidade de uma obra visual, ela não está só nos materiais tecnológicos, né, usados para produção, para grandes produções, mas ela está muito mais na sua criatividade. Esse é o mais importante. Lembre-se dos curtas que você assistiu e monte o seu roteiro, ok? Vamos lá? Desafio lançado, ok? Escreva sem medo, mas lembre-se, seu roteiro ele deve ter começo, meio e fim. Né? Precisa ser curto, tá, pessoal? Afinal de contas, a gente está falando de curta-metragem, ok? Não pode ser um texto gigante, muito grande, né? Ele tem que ser claro para quem lê o assunto que você está abordando, né? E onde ele se passa, né? Se você quiser, pode até escolher uma trilha sonora, um fundo musical para acompanhar esse roteiro. O que você achou da ideia? Pois é. Bom, eu vou dar um spoiler para você do nosso próximo programa. Ou seja, eu vou deixar aí um gostinho de quero mais, tá? No próximo programa nós vamos trazer aí convidados especiais, pois é. E esses convidados, eles vão nos contar um pouco de
como nós podemos produzir um curta-metragem, né? E se você já tiver com o seu roteiro, com o seu texto já encaminhado, de repente, olha, já dá para produzir o seu curta-metragem. Pois é, olha o grande desafio, né? O importante, pessoal, é socializar com seus professores, com suas professoras, o seu texto. Assim, eles podem te dar dicas, né, para a construção desse roteiro. Se quiserem também, podem compartilhar com a gente pelo Instagram, no hashtag Saberes em Casa EJA, ou no nosso e-mail. A gente vai te dar uma devolutiva aí. Compartilhe esse roteiro que eu quero saber aí como é que ficou. Fica aqui para vocês mais uma reflexão e um convite, tá? Se vocês puderem, se tiverem a possibilidade de entrar em contato com aquelas pessoas que precisam de ajuda, né? Que precisam mais de ajuda, e se voluntariar por causas que nos mudam, né? Nos mudam para melhor, assim como elas mudam o mundo. O importante é conecte-se hoje, faça a conexão hoje e comecem. Existem várias instituições que realizam esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho. Lembram-se do curta Senhor Indiferente, que a gente viu? Pois é, lembre-se desse curta e faça a diferença na sua vida e para a vida de alguém, ok? Pois é, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Até o próximo programa. Fiquem bem, se cuidem. Grande abraço. Até lá.